Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre algumas tecnologias antigas que estavam muito à frente do seu tempo. Prepare-se para se surpreender. É isso mesmo, galera! Vamos mergulhar no passado para descobrir que nossos antepassados não estavam para brincadeira. Eles criaram coisas que, mesmo hoje com toda a nossa tecnologia, deixariam muito cientista de queixo caído. Então, preparem o seu chá de camomila, ajeitem os fones de ouvido e venham comigo nessa viagem no tempo explorar as maravilhas tecnológicas que a galera do passado inventou. Imagine só, um dispositivo encontrado num naufrágio, coberto de crostas e corais, e descobrem que ele é nada mais, nada menos que um complexo mecanismo de bronze. Essa é a história do mecanismo de Anticítera, encontrado na costa da Grécia e datado de mais de 2000 anos atrás. A princípio, ninguém sabia direito o que era aquilo. Parecia um amontoado de engrenagens e peças estranhas. Mas, meus amigos, a coisa era muito mais complexa do que imaginavam. Com o tempo, os cientistas começaram a entender a genialidade por trás daquele objeto. O mecanismo de Anticítera era capaz de prever as posições do Sol, da Lua e dos planetas, além de calcular eclipses com uma precisão impressionante. Era como ter um planetário portátil, movido a manivela. Dá para imaginar a cara de alguém naquela época vendo aquilo funcionando? E o mais incrível é que essa maravilha tecnológica foi criada séculos antes do que se acreditava ser o início da engenharia mecânica complexa. É de explodir a cabeça. Mas como os gregos antigos conseguiram criar algo tão avançado? Bem, essa é a parte mais intrigante da história. Os conhecimentos e técnicas utilizados na construção do mecanismo de Anticítera parecem ter se perdido com o tempo, tornando-o um objeto ainda mais misterioso e fascinante. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter sido obra de um gênio solitário, um Arquimedes da computação antiga. Outros, que ele era apenas um dos muitos dispositivos do tipo, mas que se perderam ao longo dos séculos. Seja como for, o mecanismo de Anticítera é a prova de que a inteligência humana não tem limites e que, às vezes, o passado guarda segredos tecnológicos que fazem a gente questionar tudo o que sabemos. É como se os antigos estivessem nos desafiando a desvendar seus mistérios, a ir além do que achamos possível. E aí, será que estamos prontos para encarar esse desafio? Quem diria que a galera da antiga Mesopotâmia já estava ligada em energia elétrica muito antes de Nikola Tesla? Pois é, meus amigos, as baterias de Bagdá são a prova de que a história da eletricidade pode ser muito mais antiga do que imaginamos. Imagine a cena. Arqueólogos escavando na região do Iraque se deparam com pequenos vasos de argila, contendo cilindros de cobre e barras de ferro. Parecia coisa simples, mas a simplicidade às vezes esconde segredos incríveis. Esses vasos, datados de mais de 2000 anos atrás, ficaram conhecidos como baterias de Bagdá porque, acreditem se quiser, alguns cientistas acreditam que eles podem ter sido usados para gerar eletricidade. A hipótese é que os vasos, preenchidos com algum tipo de eletrólito como suco de limão ou vinagre, criavam uma reação química entre os metais, gerando uma corrente elétrica, fraquinha, mas suficiente para algumas funções. Mas para que raios eles usariam eletricidade naquela época? Essa é a pergunta que não quer calar. Alguns acreditam que era usada para fins medicinais, como aliviar dores. Outros que era usada em rituais religiosos, para dar choquinhos divinos. E tem até quem acredite que a eletricidade dessas baterias era usada em processos de galvanoplastia, para revestir objetos com metais preciosos. Imaginem só, iPhones folheados a ouro na época do Império Romano. Mas calma lá, apesar de fascinante, a real função das baterias de Bagdá ainda é um mistério. Muitos cientistas são céticos quanto à sua capacidade de gerar eletricidade, levantando dúvidas e questionamentos válidos. De qualquer forma,
As baterias de Bagdá são um lembrete de que o passado pode ser muito mais tecnológico do que imaginamos e que ainda há muito a ser descoberto sobre as habilidades e conhecimentos dos nossos ancestrais. E aí, será que a gente já usa a eletricidade há milênios e nem sabia? Que mistérios eletrizantes o passado ainda guarda? Só o tempo e muita pesquisa dirão. Se você já viajou para a Europa e viu construções romanas de pé há mais de 2000 anos, com certeza se perguntou: como raios eles fizeram isso? A resposta está no concreto romano, um material tão resistente que desafia o tempo. Enquanto muitos prédios modernos se esfarelam em algumas décadas, os romanos construíram aquedutos, pontes e templos que parecem eternos. E o segredo dessa resistência toda está na composição do seu concreto, que era muito diferente do que usamos hoje. Enquanto o concreto moderno usa cimento Portland, feito de calcário e argila, os romanos usavam uma mistura de cinza vulcânica, cal, água do mar e pedaços de cerâmica. Isso mesmo, eles reciclavam até na construção civil. Essa mistura inusitada criava uma reação química que tornava o concreto romano extremamente resistente à compressão e à erosão. E o mais incrível, a água do mar, que normalmente corrói o concreto moderno, na verdade fortalecia o concreto romano. Isso acontece porque a água salgada reage com a cinza vulcânica, formando cristais que preenchem os poros do concreto, tornando-o ainda mais denso e resistente. É como se o próprio mar estivesse protegendo as construções romanas. E não para por aí. Essa composição especial permitia que o concreto romano fosse usado em estruturas submersas, como portos e píeres, que estão de pé até hoje. É de cair o queixo. Enquanto os cientistas modernos ainda buscam maneiras de criar um concreto mais durável e sustentável, parece que os romanos já tinham a receita perfeita há milênios. Estudar o concreto romano não é apenas uma viagem ao passado, mas uma inspiração para o futuro da construção civil. Quem sabe não aprendemos com os antigos mestres construtores a criar estruturas que durem para sempre, ou quase isso. Afinal, se os romanos conseguiram construir para a eternidade, quem somos nós para duvidar do poder da engenharia antiga? E aí, gostou de conhecer essas tecnologias incríveis? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes. Até a próxima! É impressionante como o passado pode ser cheio de surpresas tecnológicas, né? Quem diria que encontraríamos computadores analógicos, baterias e concreto super resistente em épocas tão remotas? Mas o mais legal de tudo é perceber que a história da tecnologia é cíclica. O que era considerado impossível no passado pode ser a solução para os desafios do presente. Então, vamos continuar explorando o passado em busca de inspiração para o futuro. Este é o canal Só Mais Um Pouco. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a crescer. Estamos apenas no começo dessa jornada fascinante pelo mundo das tecnologias antigas. E há muito mais por vir. Nos próximos vídeos, vamos explorar invenções que desafiam a lógica, engenhocas que estavam à frente do seu tempo e muito mais. Então, fique ligado e continue viajando no tempo conosco. Até a próxima!